E como hoje é Sexta-feira Santa, a gente pensou num tema que, é claro, pudesse te ajudar. A gente sabe que muitas vezes você liga a televisão, coloca na Rede Vida porque você está se sentindo angustiado, está se sentindo só, está se sentindo entristecida por algum motivo, sem esperança. Mas que a gente também pudesse refletir no significado especial que tem o dia de hoje. Hoje, sexta-feira, simboliza o dia que Jesus foi crucificado e, sem dúvida, foi o maior sacrifício, mas em nome de um amor que a gente não consegue medir, né? Foi o maior presente de Deus para a humanidade, na verdade. Isso tudo significa para a gente hoje graça e perdão. E pensar nesse perdão, eu acho que é para lá de importante. É por isso que eu te convido agora para essa reflexão. No dicionário a gente já deu uma pesquisada, a palavra perdão tem alguns significados. Diz que é um ato que redime, é um ato que acolhe, um ato que desculpa. E aí a gente fica pensando, puxa, teoricamente é fácil, né? Um ato que acolhe, um ato que redime, mas e na prática? É muito incrível a gente imaginar o quanto Deus é maravilhoso de perdoar os nossos pecados, que são gigantes e que são tantos, e a gente às vezes com tanta dificuldade de perdoar algo simples no próximo, naquele amigo, naquela pessoa que faz parte da nossa família. A gente sabe que é difícil perdoar. Principalmente se a gente guarda uma mágoa durante muito tempo, durante muitos anos. Só que hoje a proposta é que a gente possa refletir sobre o perdão para praticar sobre o perdão. E eu convidei uma pessoa muito querida, muito especial, que tenho certeza que vai nos ajudar muito nessa reflexão, que é o meu amigo Padre Juarez de Castro, apresentador do programa Rosário da Vida, que está aqui comigo. Olha, tudo bem? Obrigada, viu, Padre? Eu estou muito feliz de estar celebrando. Na verdade, o dia todo é uma grande celebração. A Sexta-feira Santa, né, é uma grande celebração da Páscoa. Olha que interessante. Desde ontem, quinta, sexta e sábado, nós celebramos, a igreja chama de Tríduo Pascal, porque nós estamos já celebrando a Páscoa. Embora a Páscoa a gente vai celebrar no domingo, ou na madrugada da sábado para domingo, esses 3 dias são 3 dias pascais. Então a gente poderia dizer que ontem nós fizemos a Páscoa partilhada, a Páscoa onde a gente partilha o amor e partilha o pão, e que ontem nós lembramos a ceia do Senhor. Hoje nós temos a Páscoa dolorida, a Páscoa doída, que é do momento da crucifixão. Amanhã nós temos, no sábado, nós temos então a Páscoa gloriosa, né? A Páscoa onde nós vamos realmente ressuscitar com Jesus. E não há Páscoa, e eu acho muito interessante que você pudesse começar assim, não há Páscoa sem perdão, não há Páscoa sem perdão, ou seja, não há como a gente celebrar a ressurreição sem primeiro pensar e passar pelo perdão. E olha, na verdade, Jesus é o mestre do perdão porque ele experimentou a traição do amigo. Você já imaginou? Ele experimentou a traição de um amigo. Era amigo dele, querido, amigo querido. Jesus gostava muito de Judas, muito de Judas, né? Eu gosto de lembrar, e ontem ainda lembrei para as pessoas, eu lembrei assim, que é o seguinte, que quando Jesus, na última ceia, ele pega o pão molhado, o pão, e passa no molho, era um costume entre os judeus de dizer eu te amo. Num jantar, quando você queria dizer que uma pessoa era especial para você, quando você queria dizer que amava muito alguém, você passava o pão no molho e oferecia para a pessoa. E Jesus fez isso para Judas, dizendo, Judas, eu te amo demais, Judas, muito Judas. Judas, olha lá o que você vai fazer, Judas. Eu te amo. E Judas, mesmo sentindo o amor de Jesus, ele sai e trai. Então Jesus experimentou a traição de um amigo, Jesus experimentou a traição de um outro grande amigo, que é Pedro. Pedro traiu Jesus. Naquele momento em que todas as pessoas chegam para Pedro, pergunta a mulher lá, aquela empregada lá, olha, você não é aquele que estava com Jesus? Você não é? E ele fala, não conheço esse homem. Traiu de novo Jesus. Jesus é aquele que foi abandonado por todos. Hoje, na Sexta-feira Santa, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos somente algumas mulheres, que era a mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Cleofas e João. Cadê o pessoal que seguia Jesus? Cadê aquela multidão que uma semana atrás estava colocando roupas para ele passar, abanando os ramos para ele vazar? Então ele sentiu essa traição.
uma traição que é muito parecida à nossa, porque às vezes nós temos um amigo, nós temos algum parente, alguma pessoa que a gente deposita confiança e de repente nos trai. Né? Então Jesus experimentou isso. E ele é o mestre do perdão porque de repente ele não leva aquilo em consideração. O Salmo diz assim: se o Senhor levasse em conta os nossos pecados, quem poderia subsistir? Então olha, é porque Deus não leva em conta os nossos pecados. Isso é perdão. Ou seja, se realmente Deus fosse levar em conta os nossos pecados, ninguém subsistiria. Mas Deus faz vista grossa. Deus faz vista grossa por quê? Porque o coração é maior. E aí eu achei interessante você começar o programa, esse assunto falando desses 3 pontos que você falou. O perdão redime, acolhe e desculpa. Redimir é libertar e liberta. O perdão liberta. A remissão é libertação. Para as duas pessoas. Para as duas pessoas, Cláudia. Liberta porque é o seguinte: enquanto eu não dou o perdão, eu não me liberto daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela dor, daquilo que eu acarrego. É como, sabe aquelas bolas de ferro que a gente via nos filmes antigamente, do prisioneiro? Ele punha aquela bola de ferro e vai caminhando, e vai tentando caminhar. A pessoa não caminha, não caminha. Então, esse ressentimento, essa raiva, essa coisa de que aconteceu tanto tempo atrás, é uma bola de ferro que eu amarrei no meu pé e vou andando. Eu posso até andar, mas no caminho direito. Então o perdão me liberta disso. Eu arranco essa bola de ferro do meu pé porque me liberta completamente. Então quando eu aceito o perdão, aceito dar o perdão, eu estou me libertando. E quando eu perdoo o outro, eu liberto o outro. Eu liberto o outro porque eu não trago o outro mais no meu coração como se fosse um estorvo, um peso. O perdão é remissão. O perdão é remissão. E o perdão, como remissão, olha, como libertação, ele me faz muito bem. Ele me transforma. Porque imagina você carregar a vida toda, um ressentimento. Shakespeare dizia que o ressentimento, né, a falta de perdão, é um veneno que eu tomo para o outro morrer. Então eu estou tomando veneno e achando que eu estou fazendo mal para o outro. Porque, ai, não perdoo aquele, ai, não gosto daquele, ai, não passa nada. Então, mas eu que estou me envenenando. Então, enquanto eu não me liberto, então o perdão é realmente remissão, é libertação. Eu tenho que me libertar disso, tenho que me libertar. Então, se não for, olha, se não for por um princípio religioso, pelo menos para não ser burro, gente. Pelo menos para ser mais inteligente. Olha, padre, eu separei um vídeo que eu acho que, como humano, foi o ato de perdão mais forte que eu já vi. Eu conheci esse vídeo há pouco agora, em ocasião mesmo da Páscoa, e eu vou compartilhar contigo e com todos os nossos telespectadores. Isso. E aí a gente vai continuar conversando. Eu tenho também aqui um psicólogo que eu vou chamar para entrar no nosso assunto. Que bom, olha. A gente entender um pouquinho como é que funciona todo esse mecanismo. Porque perdoar é importante. Você falou essa coisa do Shakespeare, muito interessante, porque realmente quando a gente não perdoa, a gente bebe um veneno achando que vai matar o outro, mas quando bebe um veneno, quem morre é a gente, morrendo, né? Gente, é verdade. E tem horas que é só por Deus mesmo, porque em algumas atitudes, se ele não libera o perdão, a gente, por nossa conta, não consegue perdoar. Como eu disse, como Jesus perdoou, ele é, por excelência, o mestre do perdão. E ele fez algo no coração de uma mãe que eu nunca vi igual. É uma mãe que teve seu filho assassinado e ela foi conversar com o responsável pela morte do seu filho. A gente vai assistir agora esse vídeo, presta atenção. Olhe para mim. Você está perdoado, em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando
por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Forte, né? Essa mulher é uma mulher livre, totalmente livre. Dói. Não significa que ela não esteja Ela disse sentindo que se preparou a dor. um ano, né? Eu acho que Então, ela deve ter pedido a Deus para liberar esse perdão durante esse ano inteiro. Eu conheço um exemplo também de uma mulher que teve o seu marido assassinado e ela teve que criar os seus filhos todos pequenos. E depois de 50 anos, depois que ela criou toda a família sozinha, ela foi na casa do assassino e perdoou o assassino. Ela já tinha perdoado, o assassino precisava receber aquele perdão. O assassino precisava receber. E essa mulher é uma mulher muito feliz mesmo. Olha, teve o marido assassinado, teve que passar por situações difíceis, criou durante 50 anos todos os seus filhos bem-sucedidos, tudo. E ela, depois de criar toda a família, ela faz isso. Vai até a casa e fala, agora eu tenho uma missão. 83 anos ela tinha. 83 anos. Chega e perdoa. Ou seja, é um exemplo de uma mulher muito livre. Ou seja, uma pessoa feliz. Embora tenha do lado do coração aquela dor e da saudade, mas ela não carrega aquele veneno do ressentimento, não carrega aquele veneno da falta de perdão. O perdão... E aí vem para a segunda palavra que você colocou e abriu falando no nosso assunto. Ele acolhe. Você viu que é acolhida? O perdão acolhe. O perdão, porque não adianta o perdão que é dado assim, olha, eu te perdoo, mas não quero nunca mais te ver. Não, isso não é perdão. Não é perdão. Não adianta você dizer assim, olha, é o seguinte, está perdoado, mas não passa na minha frente. Não, isso não é. O perdão ele tem que acolher. O perdão ele tem que fazer você se tornar hóspede do meu coração. Você vai ser, eu vou trazer você para dentro do meu coração. Eu perdoei de verdade, né? É interessante o gesto dela, o assassino, ele não tinha coragem de olhar nos olhos. Ela tinha coragem de olhar nos olhos, né? Porque os olhos, ele queria olhar para outro lugar. E ela segurava no rosto e falava, olha para mim, né? Olha para mim. E ela olhando porque ela queria acolher aquele jovem. Acolher. O perdão, ele é acolhida. Eu não posso, de repente, dizer que estou perdoando a pessoa se eu não acolho essa pessoa dentro do meu coração, se ela não passa a ser diferente no meu coração. Jesus fez isso na cruz, né? Jesus, hoje, na Sexta-feira Santa, Jesus perdoa o ladrão e fala assim, hoje você vai estar comigo, acolhida. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, não é só o perdão, olha, perdão tal. Não, mas o perdão ele é seguido do acolhimento, da acolhida. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Né? Jesus diz isso para aquele que quis o perdão. O ladrão arrependido, né? Também acolheu o perdão naquele momento. Porque o perdão também tem que ter os dois lados, tem que ter a acolhida do outro. Eu te perdoo, mas você tem que me acolher, nós temos que passar a viver uma nova história daqui para frente. Então o perdão é acolhida, ele tem que ser acolhida, né? Aí a gente está falando assim, tão bonito a gente falar aqui, parece tão fácil perdoar, mas não é, né? Mas é muito difícil, muito difícil. Eu primeiro preciso fazer um trabalho muito grande comigo, de me perdoar. Né? Porque às vezes a pessoa geralmente que tem dificuldade de perdoar é uma pessoa que tem dificuldade de se perdoar, se cobra muito, se culpa muito, né? Um monte de recalque. Então o psicólogo vai falar, daqui a pouco ele vai falar isso. Ele vai conversar sobre isso com a gente. Mas não tem uma coisa também da arrogância, porque quando a gente entende que a gente erra o tempo todo, então assim, eu sei que eu erro o tempo todo. Quem sou eu para não te perdoar? Justamente, porque né? eu também preciso de perdão o tempo todo. Então, né? aí olha que interessante, Cláudio. Aí o Pai Nosso fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Eu acho muito bonito isso. Então, porque eu estou pedindo o perdão de Deus, na medida que eu perdoo o outro, ou seja, eu estou querendo ser justo, né? Se Deus me perdoa, eu também perdoo o outro. Né? E tem um Pai Nosso que se canta muito na igreja católica, né? Que eu acho muito feio. Muito feio mesmo. Chama-se... Eu tô achando que você vai falar de bonito. Não, muito feio, porque fala assim, assim, a melodia é bonita. Aí ele fala assim, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que nós perdoamos. Ah, maior não. Mas peraí, que história é essa? Então, eu perdoo pouco e Deus perdoa de um modo maior? Aqui, para você.
Não é assim, não é assim o Pai Nosso. O Pai Nosso é na mesma medida. Olha, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Ah, e se eu não perdoo, Deus não me perdoa. E se Deus não me perdoa, meu coração vai encher de rancor, de amargura, eu vou não é definhando. assim. E não é assim. Então, na verdade, o perdão, eu tinha dito que Jesus é o mestre do perdão, porque ele perdoa sem limite. Né? E é muito bonito mesmo aquela famosa pergunta de Pedro, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala 70 vezes 7, que significa que é um sempre. Símbolo, né? Que O 7 é a plenitude, né? O 7 é, na linguagem cabalística, é a plenitude, ou seja, tudo, sempre. Perdoe sempre, sempre, né? Perdoe sempre. Jesus falou, Pedro, perdoa sempre. Perdoa sempre. Nós fomos feitos justamente para perdoar. Por quê? Porque nós precisamos, nós somos toda hora necessitados do perdão. Cláudia, você disse uma coisa que eu me lembrei aqui agora, de um grande ensinamento que eu tive com Dom Nelson Westrup, que é um bispo, hoje ele é bispo de Santo André. Nós estávamos conversando, na época ele era bispo, né? A gente estava viajando, e eu estava junto com ele, aí eu contando para ele que tinha ficado escandalizado com uma atitude de uma pessoa que tinha feito uma coisa. Aí ele dirigindo, ele virou para mim e falou assim, nunca se escandalize com o ser humano, porque quando você escandalizar com o ser humano, você está escandalizando consigo mesmo, porque tudo aquilo que é ruim e considerado deplorável que o outro fez, você pode fazer também. Você pode. Todos nós estamos, de repente, passíveis de fazer isso. Lembrei daquela passagem de falar, aquele que está em pé, que cuide para não cair. Para não cair, é né? mais ou menos isso. Então, ele falou, não se escandalize, não. Aí ele falou, tem misericórdia. E eu fiquei muito envergonhado, era o bispo falando para mim. Eu fiquei muito envergonhado, mas eu aprendi aquilo. Falei, então nunca mais eu passei a me escandalizar com as coisas que o ser humano faz. Porque eu também sou tão ser humano quanto ele, posso fazer. Eu tenho que cuidar justamente para não chegar naquilo. E o perdão, na verdade, aí eu vou passar para a terceira parte daquelas 3 palavras que você usou. Remissão, acolhimento e desculpa. A palavra desculpa significa desculpa, tirar a culpa. Né? Tira a culpa. A pior coisa que um ser humano pode ter é a danada da culpa. Quando você quiser acabar com uma pessoa, encher a pessoa de trauma, de complexo, de coisa, isso não é verdade, doutor? Quando você quiser acabar com a pessoa, fazer essa pessoa uma pessoa neurótica a vida inteira, coloca a culpa nela. Você quer que uma pessoa seja cheia de mania, cheia de neurose e tudo? Coloca a culpa. Põe culpa nessa pessoa. E cresce, essa pessoa vai crescendo com culpa. A culpa destrói o ser humano. Destrói o ser humano. Porque ela te massacra, te dilacera por dentro. Né? A culpa vai te machucando demais. Ela vai te tirando a vontade de viver, tira a alegria. Né? A culpa é terrível. Quando a gente diz que de repente as coisas no mundo, às vezes de repente aconteceu uma coisa, você fala assim, nem precisa fazer nada com essa pessoa porque ela vai carregar a culpa. Isso é terrível. É pior. Carregar a culpa é horrível. Então o perdão, ele na verdade, ele arranca aquela culpa que tem dentro do nosso coração para que a gente possa caminhar de forma diferente. Tudo isso é muito lindo, né? Eu fico muito feliz que a gente está trazendo esse tema até você. Você já fez menção, padre, ao psicólogo que está aqui. Eu vou convidá-lo para sentar, para a gente continuar a nossa conversa sobre o ponto de vista psicológico também, verdade. Né? Ele que estudou aí durante tantos anos o nosso comportamento, com certeza vai complementar. Muito obrigada por ter vindo. Reginaldo do Carmo, pode sentar ali do lado do padre Juarez. Isso. O Reginaldo do Carmo Aguiar é psicólogo clínico, cognitivo, comportamental e analista do comportamento, e ele é especialista em neurociências. A gente está falando e você estava ali ouvindo, né? Falei bobagem? Não, tá muito coerente, viu? Tá muito Ao coerente. contrário, né? Ele é muito sábio. É um presente aqui pra gente. Mas eu queria que a gente pudesse abordar também o ponto de vista psicológico e também a dificuldade que algumas pessoas têm quando elas não são perdoadas e ficam vivendo aquela angústia porque pediram perdão, e aí às vezes é um filho que não perdoou, é uma irmã que não perdoou e hoje, por conta disso, estão também amarguradas. Tem os dois lados, né? Quem precisa perdoar e quem precisa do perdão. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, combinado? Ok. Então, olha, eu já volto aqui. Nossa Vida Melhor já está de volta nessa Sexta-feira Santa e a gente está tratando hoje de um assunto muito importante, um assunto que muitas vezes
mexe com a nossa mente, com a nossa alma, mas adoece o nosso corpo físico. Isso é muito sério. E a gente precisa prestar atenção e aprender agora com duas pessoas maravilhosas que são os meus convidados a perdoar. É possível aprender a perdoar? Eu vou aprender mais agora. A gente vai aprender. O Padre Juarez já conversou bastante com a gente sobre perdão, mas eu recebo também Reginaldo do Carmo Aguiar, que é psicólogo comportamental, e é uma honra a gente poder conversar então sobre perdão. Eu sei que você ficou ouvindo aqui tudo que o Padre Juarez falou, né? Do ponto de vista psicológico, como é que é essa história? É possível aprender a perdoar? É possível aprender a perdoar, mas como o Juarez disse, é uma qualidade para os grandes, né? Porque perdoar implica em você ter um repertório que nós chamamos de repertório afetivo. O que é esse repertório afetivo? Não é um repertório de dar um beijinho, dar um abraço, dizer que gosta, não, né? Repertório afetivo tem a ver com a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, de entender um pouco o mundo do outro, né? É de tentar ajudar o outro de acordo com a história de vida do outro, do que o outro deseja e quer. Essa capacidade é uma capacidade para poucas pessoas da nossa população, tá? Algumas têm, outras não têm tanto, não, é isso? Eu acho que a minoria das pessoas tem essa capacidade verdadeira da afetividade, tá? Que é essa capacidade de se colocar no outro. E essa capacidade, ela é necessária e importante para a capacidade de perdoar. Porque... Deixa eu te fazer uma pergunta te cortando, mas sim, pode falar. É possível a gente desenvolver um pouco essa capacidade? Eu tô perguntando isso porque às vezes eu noto, assim, puxa, tá difícil de fazer essa pessoa entender o outro lado. A gente consegue mexer nessa capacidade da empatia no outro? Você consegue, assim, é bastante difícil. Às vezes até com um filho, né, que a gente educa e fala, puxa, será que meu filho não consegue enxergar que o amiguinho ali também está sentindo dor? Vamos então pegar uma situação como essa que você me disse, de uma criança, né? Então, assim, uma criança, ela tem vários comportamentos que, vamos dizer assim, alguns são adequados e alguns são inadequados. Vamos dizer que o adequado seria fazer alguma coisa para o outro. Então vamos pensar que uma criança, ela faz muito mais para ela do que para o outro. Só que em alguns momentos ela tem algumas atitudes, algumas iniciativas para fazer para o outro. Então, por exemplo, ela pega o brinquedinho e, além dela brincar, ela entrega para o outro amiguinho para brincar também. E aí, qual que é a atitude dos pais, ou a responsabilidade dos pais nesse caso, que envolve a educação, né? Elogiar e valorizar esses comportamentos em prol do seu próximo, em prol do outro, né? Então, quando a mãe pega e fala assim, filho, que legal, você trouxe o brinquedinho para o Robertinho, que legal. Ou, filho, eu vi que você abraçou o Roberto naquele momento, que bacana. Então, esse ato de elogiar é um processo de aprendizagem que você vai educando ou orientando o filho a se preocupar com o outro, tá? Em um casamento, uma esposa que está com o marido que é pouco afetiva, ela pode fazer isso também. Ela pode ficar um pouco mais sensível aos comportamentos dele, e na medida que ele vai atuando no seu cotidiano, ela pode ir elogiando comportamentos em prol do próximo. E aqueles comportamentos são um pouco mais egoístas, ela pode ignorar, ou ela pode, em alguns momentos, pontuar que ela achou aquilo ali que não é um comportamento interessante para a relação ou para conviver com o próximo, né? Isso para desenvolver empatia. Isso. Vamos tratar de empatia depois num outro programa, porque esse assunto também é muito importante. É interessante, essa coisa de se colocar no lugar do outro é que faz toda a diferença, né? Até a palavra compaixão vem daí, né? Compaixão, patos, sentir aquilo que o outro sente, sentir a mesma coisa que o outro sente. No Evangelho, Jesus, quando o Evangelho fala assim, que Jesus viu o pessoal com fome e estava como ovelha no deserto, e o Evangelho faz questão de usar esse termo em grego. Ele sentiu compaixão, não é uma pena, só, eu tenho tanta pena de você. Pena a gente sente quando a gente vê uma reportagem lá daquele que aconteceu, eu tenho dó de você, mas não me leva a fazer nada, né? Se enquanto eu não sinto com o outro a mesma dor que o outro sente, eu não sou levado a fazer nada pelo outro, né? Não. Ou seja, a compaixão não implica de colocar o outro como coitado. Não, né? não. Aliás, a compaixão faz com que eu sinta, eu me coloque no mesmo nível dele, né? O coitadinho de falar, ai, coitado de você. Eu me coloco numa posição e coloco o outro abaixo de mim. O mendigo, eu tenho tanta pena dele, tadinho, ele fica aí pedindo, mas eu não sinto o que ele está sentindo. Eu não sinto a fome que ele sente. Exato. Quando eu sentir a fome que ele sente,
eu vou estar no mesmo nível dele. Isso é empatia, né? Se Isso. colocar no lugar do outro. Exatamente. E para perdoar, a gente precisa desenvolver essa empatia. Precisamos Aí você estava necessariamente dizendo, vou tentar te desenvolver ajudar. Você estava dizendo que algumas pessoas nascem com esse dom da empatia, mais aflorado que outras, né? E aí eu te interferi perguntando se a gente podia trabalhar isso. Não seria que se nasce, tá? É claro que existe predisposições genéticas de pessoas serem um pouco mais amorosas que outras, é verdade. Mas eu acho que a questão é mais de aprendizagem. Se você está dentro de um ambiente mais amoroso, mais afetivo, em que há empatia, essas pessoas se tornam referência e modelo para você. Ou na relação, você aprende a se envolver com elas e aprende que partilhar é importante para estar com essas pessoas. Então, a questão também está muito no aprendizado. A gente não pensa muito, a gente pensa em aprendizado só aquela coisa formal, acadêmica, na escola, na universidade. Não, mas a aprendizagem está dentro de casa mesmo, É o né? dia a dia. Como você é como referência enquanto pai, enquanto mãe, enquanto você é educador também, né? Então, tudo que você elogia, que você reforça, que você dá atenção para uma criança, aquele comportamento que foi elogiado, que foi reforçado, é que vai se fortalecer. Então, você tem que tomar cuidado, que comportamento que é esse? Se uma criança tem muita birra, e se você elogiar, se você dá muita atenção, vai fortalecer esse comportamento de birra. Mas pode ser também um comportamento afetivo, pode ser um comportamento até de perdoar o outro também. Né? Bom, eu comecei perguntando se é possível aprender a perdoar. É possível aprender a perdoar, sim. Eu acho que a gente tem que passar primeiro por um processo que nós chamamos de autoconhecimento, né? Saber quem eu sou, como eu cheguei onde eu cheguei, isso depende muito da minha história de vida. Né? Se eu entendo a minha história de vida, eu entendo os padrões de comportamentos que eu tenho, né? E aí vale conversar com amigos, aí vale um bom livro, aí vale uma psicoterapia para você ter esse autoconhecimento. Depois que você tem esse autoconhecimento, você vai descobrir que nem sempre você é tão bonito como você imagina. Porque o autoconhecimento, o que é? É você buscar o seu espelho, você ver de fato quem você é. Só que você vai ver uma coisa que você não é aquilo. E aí você vai sofrer um pouco. E o processo de autoconhecimento também envolve um pouco de sofrimento. Inclusive, pessoas afetivas sabem muito bem o que é sofrimento. Em geral, o processo de você se tornar uma pessoa mais afetiva, né, você tem que passar pela dor, tem que passar pelo sofrimento. Quando você passa pela dor, você entende a dor do outro. Isso. E aí você começa a respeitar o outro, né? É verdade, é verdade. É interessante falar da afetividade, porque ela está muito ligada ao ato de perdoar, Ato de né? perdão. Em geral, as pessoas mais afetivas é que perdoam. Se você for pegar a mãe e um pai, em geral, a pai, mulher tem é mais- mais afetiva e ela tende a perdoar mais. Ela tem mais capacidade de perdão. Isso, exato. Agora, as duas coisas geram conflito, né? Quando a gente não consegue perdoar o outro, mas quando a gente se sente de alguma forma injustiçado, porque o outro não consegue perdoar a gente de jeito nenhum. No consultório é assim que você percebe? Chegam pessoas também angustiadas porque fizeram alguma coisa errada e elas já pediram perdão e de repente o marido e a esposa não perdoam de jeito Isso, nenhum né? ou vice-versa. Em atendimento em terapia de casal, isso é muito comum acontecer isso, né? Então você vê, por exemplo, houve um ato de traição. Então vou dar um exemplo que não é sempre assim, tá bom? É só para colocar como exemplo. Então, às vezes o marido trai a mulher fica sabendo disso. E aí, como ele gosta muito dessa mulher e ele percebe que ele cometeu um equívoco, né? Ele tenta conversar com ela para ela perdoar. Só que ela não perdoa, né? Então o que você percebe? Você percebe que primeiro que a relação ela não permanece com qualidade, a relação, Sim. né? Porque a mulher não se entrega mais, não se envolve mais. Então nesse ato há um processo de rejeição dessa mulher. E rejeição é uma das coisas que mais as pessoas abominam na vida, né? Ser rejeitado, ser abandonado, né? Então acaba acontecendo esse processo, tá certo? Então você tem que trabalhar primeiro com essa mágoa dessa mulher para ela aprender a perdoar esse marido, né? E aí, para ela perdoar esse marido, o passo, esse trabalhar a mágoa, é ela se colocar no lugar desse marido? É difícil, né? Eu acho que entra nessa capacidade também da gente perceber que nós somos humanos. Enquanto humanos, nós erramos de vez em quando, né? E se a gente entra na capacidade de entender que nós erramos, o outro também pode errar também, né? Então, a gente vive esse processo de mim com o outro o tempo todo, né? E quando a pessoa erra com o outro de forma a prejudicar a vida do outro, faz alguma maldade que vai repercutir lá durante grande parte da vida do outro. E aí, quem errou se arrepende, pede perdão. Mas o outro tá já ressabiado e fala, epa, ali tem perigo, ali há perigo. Porque a gente também sabe que tem algumas personalidades psicopatas de pessoas que fazem o mal pro outro propositalmente, né? Como é que é isso? É interessante o que você falou, né? Porque assim, quando você percebe que a pessoa não vai mudar, então vamos imaginar assim com um homem que é um traidor, que ele não muda esse comportamento, né? De sair com outras mulheres, e a mulher sabe que ele não vai mudar.
né? Eu acho que aí nesse caso aí, se, por exemplo, se for esse homem que ela ama ainda, que ela gosta, que ela quer manter esse casamento, eu acho que tem que abrir um diálogo para conversar muito com ele, no sentido para ele mudar primeiro esse comportamento dele, tá? Agora, quando é uma outra pessoa que está longe, às vezes vale você discriminar o seguinte, algumas pessoas, felizmente ou infelizmente, elas não vão mudar, né? E por mais que você seja amoroso, por mais que você seja carinhoso, a pessoa não vai mudar, né? Então são pessoas que nós não podemos criar expectativas dela. Então o ato de perdoar nesse caso, que é interessante, é porque eu perdoo uma pessoa porque eu sei que ela está perdida, que ela não vai mudar o jeito dela, né? Então, se eu não crio essa expectativa, porque eu sei que ela não vai mudar, e tem pessoas que não mudam, né? Eu consigo me aliviar e não consumir esse veneno, né? É verdade, como você disse do Shakespeare, né? Do outro que errou e que não vai mudar, para entender que ele não consegue mudar pela história de vida dele, talvez, porque Exatamente. não tem recursos para fazer essa mudança. Percebe que entra né? empatia de novo? Entra Se empatia colocar de novo. na história do outro, entender o outro, saber porque o outro chegou onde chegou, né? Que são para poucos, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que ter essa possibilidade da mudança, porque senão a gente tira a esperança, de repente, de transformar alguma coisa. Eu não acredito que pau que nasça torto morra torto. A gente tem o seu papel como profissional é endireitar o pau que nasce torto, né? Então tem certas coisas que pode ser até mais difícil, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Por exemplo, eu chego para você e falo, eu estou com dificuldade de perdoar, eu quero que você me ajude. Né? Esse esforço da pessoa já é quase que meio caminho andado. Exatamente. Da mudança para mudança, né? Da pessoa querer mudar, né? E essa mudança, só esse esforço vai fazer com que eu caminho em busca desse comportamento diferente para que eu possa perdoar. Então, assim, pau que nasce torto se endireita, mas só se quiser. Só se quiser. Exatamente, Ah, não também é? tem isso também. É verdade. Né? Porque se a pessoa não Se ela quiser não quer, mudar, não se ela não consegue entender que ela pode ser melhor para ela mesma, né? Sim, Sendo exatamente. uma pessoa boa, fazendo Então, bem pro próximo. se a gente usasse uma categoria religiosa nesse momento, a gente falaria dessa questão da mudança, falaria de conversão, né? De conversão. Ou seja, eu tenho a possibilidade de conversão até na pessoa mais empedernida que existe, né? Há essa possibilidade. Tem que acreditar no ser humano, né? No ser humano, justamente. Eu não posso perder essa esperança de que o ser humano possa converter, que os gregos chamavam de metanoia, né? Metanoia. Essa mudança, essa transformação. Apesar da gente saber, falando agora espiritualmente falando, né, que a conversão parte do Espírito Santo para quem é tocado e convertido, se a pessoa ela quiser falar, não quero saber, não quero saber. Né? Aí tá certo, você também pode, resistir à graça de Deus, você pode resistir. Você fala, não, eu não quero. E Deus pode ir lá cutucar e a pessoa falar, não quero, por causa da liberdade que existe do homem em querer rejeitar a graça de Deus. Diferente do ladrão na cruz, que olhou e falou, eu quero. Segura aí que a gente volta já para conversar mais, tá bom? Assunto bonito, né? Como é bom a gente falar sobre essas nossas emoções. E entender que nós todos somos tão parecidos. E que a dificuldade que eu tenho é a mesma que você tem. E a dificuldade que você tem hoje, talvez, em perdoar alguém é a mesma que tanta gente tem. Mas eu quero falar para você hoje também que vale você querer abrir o coração para deixar aflorar essa empatia, se colocar no lugar do outro, porque assim você vive muito melhor, viu? Olha, a gente está de volta com Vida Melhor, conversando aqui sem fim com o Reginaldo, que é psicólogo, padre Juarez, sobre o perdão. E é um assunto que não termina, né? Que a gente tem vontade de ficar falando horas. Exato. Mas eu acho interessante, porque você tinha falado, antes você tinha falado pra gente do filme que estreou ontem. O Filho de Deus. O Filho de Deus, que é o grande exemplo de perdão. Mas a gente estava conversando antes, né, doutor? Tem alguns filmes, né, filmes aí que não são filmes da vida de Cristo, né? mas que falam muito, que trabalham muito com essa questão do perdão, né? Exatamente. Ó, tem um filme francês muito bacana que chama-se Aconteceu em Saint-Tropez. Saint-Tropez é uma cidade francesa, né? Anota aí, Aconteceu em Saint-Tropez. Em Saint-Tropez, né? Que fala sobre uma relação em que acontece uma raiva, um ressentimento de uma pessoa, né? Que foi traída, mas ela perdoa a prima dela.
Né? Então, é uma história que vale a pena assistir, até para a gente ter uma ideia, né, de que existem pessoas que perdoam e que têm essa capacidade da empatia. Né? Você falou de outro filme também. Do Mordomo da Casa Branca, você tinha falado, né? Isso, O Mordomo da Casa Branca também é um filme muito bacana, um filme novo, também, é um de filme 2013, novo também, né? Que mostra a relação do filho e do pai, em que o filho... É uma história verdadeira, Mordomo. Uma história verdadeira, exatamente. Um filho muito politizado, um pai um pouco apolitizado, né? Não gosta muito de política, e o filho começa a ter uns caminhos que o pai começa a não gostar dos caminhos que o filho começa a tomar, né? E aí chega no final, vai acontecendo algumas mudanças, mas vale a pena assistir para não contar o que vai acontecer ali. Né? A gente, infelizmente, não tem mais muito tempo, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente não está falando desse assunto por acaso. Eu sei que tem alguém que está lá do outro lado com angústia por conta do perdão. Ou esperando ser perdoado, ou sozinho hoje, num dia que é festivo, porque não perdoou e não consegue perdoar. Eu queria uma palavrinha de vocês para as duas situações. Para quem está esperando ser perdoado e para quem gostaria de perdoar e não consegue. Padre Juarez. Esse tempo é o tempo mais propício. Nós estamos vivendo hoje o grande ensinamento do perdão. Né? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, a gente lembra que é o momento em que Jesus morre na cruz, ele entrega o seu espírito, mas antes ele fala aquela frase que geralmente a gente fala da boca para fora, mas que a gente devia interiorizar. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque, de repente, essa capacidade de perdoar foi tão grande, que tudo aquilo que foi feito de maldade, e naquele momento, Jesus pede para que seja totalmente esquecido. Eu disse aqui que o mestre do perdão é Jesus, porque ele sentiu a traição, ele sentiu a dor, e a dor faz a gente crescer, né, doutor? E ele perdoou. Eu queria que nessa Páscoa que nós vamos celebrar amanhã, você pudesse realmente renascer e ressuscitar junto com Jesus, principalmente no âmbito do perdão. Deixa eu te falar por quê. Todas as vezes que nós estamos sem perdoar, não perdoamos ou não aceitamos o perdão, nós ficamos encerrados numa espécie de túmulo, onde nós olhamos somente para a morte. Lembra Lázaro, como ele estava aquela vez morto? Diz a Escritura que ele estava todo amarrado. E Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora. E Jesus diz, desatai, desamarrai Lázaro. Por que Jesus fala isso? Porque às vezes nós nos amarramos a ressentimentos, nós nos amarramos a histórias que deveriam ter sido esquecidas e não temos a capacidade de desamarrar isso tudo da nossa vida. Então aproveite a Páscoa, que é esse tempo de sair do túmulo, de sair da morte, para que a gente possa viver plenamente a vida que Jesus nos oferece. Se você está esperando uma oportunidade para perdoar alguém, pega o telefone, passa o e-mail, o WhatsApp, peça perdão. WhatsApp. Esse é o mais moderno do Brasil. Atualizado. Bacana. O perdão é um ato que envolve a sabedoria de vida, né? E nesse ato de sabedoria envolve você saber que nós estamos em um mundo que estão nos tornando robôs, né? No sentido de temos que dar alto desempenho, temos que fazer tudo certo, perfeito. E aí os critérios de justiça do que é certo e errado sempre ficam muito claro para a gente, né? Como se nós fôssemos os donos da verdade. E como somos donos da verdade, qualquer coisa que se faça contra a gente é alguma coisa terrível e errado. E esse critério de justiça é, se o outro fez errado, o outro tem que tomar também, né? Porque envolve essa justiça, essa vingança, esse ato de vingança, né? E aí, o que a gente tem que tentar sempre trabalhar é saindo um pouquinho desse modelo capitalista e cultural que nós temos, é que nós precisamos aprender a conviver com o outro, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, e aceitar tanto as nossas dificuldades quanto as dificuldades dos outros, né? E saber que os critérios de justiça não são importantes, mas os critérios afetivos são muito mais importantes, porque é ele que une as pessoas. A cola das pessoas é afeto, né? É se colocar no lugar do outro, é se entender com o outro, né? Então, se a gente conseguir passar desses critérios de justiça para os critérios afetivos, a gente vai entrar em comunhão com as pessoas, né? E aí, isso fica mais gostoso, né? Porque isso não depende do status, não depende de dinheiro, né? Porque o mais importante na vida é o contato com o outro, né? É o envolvimento com o outro. Isso é o mais importante, né? Agora, e aquela pessoa que está hoje angustiada porque já pediu perdão e o outro não perdoa e ela está sozinha e está cheia de culpa? Aí talvez, nesse caso aí, essa pessoa vai também ter que ter tolerância.
Em que sentido, né? Ter paciência, esperar o tempo do outro. Às vezes o outro não está no momento de perdoar. Isso acontece, às vezes, atos que não são perdoados de 10, 15 anos, entre pai e mãe, né? entre pais e filhos, né? Esperar o momento. Mas então. tem que esperar o momento certo, mas nunca pode perder a sabedoria de ter a paciência de esperar o momento certo para conversar com essa pessoa e tentar fazer essa pessoa mudar, né? Mas esperar não é esperar amarrado, sentado na sua casa, não, mas é cuidando da sua vida também, buscando os caminhos para ser feliz, né? Eu gosto sempre de falar aqui, assim, que quando Deus fez o homem e a mulher, ele olhou e achou muito bom. Então a gente é um feito muito bom de Deus, e se a gente é muito bom, a gente pode e deve se alegrar, né? E aí você fala assim, eu pedi perdão, eu percebi que eu errei, mas agora eu vou caminhar, enquanto eu espero o perdão dessa pessoa que de alguma forma eu magoei. Mas caminhe, não fica parado, porque a vida voa, né? E a gente adoece também. Se bobear, a gente fica doente, não é assim? Exatamente. Tem tanta doença, né, que começa com essa coisa do rancor, da mágoa, não é? Exatamente. Eu acho que não só a doença, mas a questão da autoestima mesmo, né? Uma pessoa que guarda muito rancor, ressentimento, o que é guardar ressentimento? É eu evitar o outro. Né? Quer dizer, se eu fico guardando, se eu tenho mágoa de você, eu evito o contato com você. É menos uma pessoa para ter contato. Aí tem ressentimento daquela outra, é menos outra pessoa para ter contato. Você começa a se isolar e aí você começa a ter baixa autoestima. Né? Então, tudo isso aí, né? O isolamento traz baixa autoestima. Exatamente. Olha, é bom a gente também prestar É atenção, verdade, né? é verdade, tá vendo? Buscar e estar acompanhado. Aí você fala, mas não dá, Cláudia, minha família foi embora, tá todo mundo morando fora, eu tô sozinha. Bom, não fique só, tem um monte de gente também nessa mesma situação procurando uma companhia. Exatamente. Viu? Eu digo sempre que vale a pena olhar pro lado, às vezes é uma vizinha que tá esperando uma companhia para tomar um cafezinho. Às vezes a gente se acha muito solitário, mas entra no elevador de cabeça baixa e sai de cabeça baixa. Tenta ser mais expansivo, a gente consegue. Não é? Se a gente quiser mudar, a gente muda. Pau que nasce torto não se endireita se não quiser. Se não quiser, porque pode mudar a qualquer momento. Exatamente. Perfeito. Olha, muito obrigada. Muito gostoso estar com vocês, conversar um pouquinho sobre Aprendi tudo isso. um monte de coisa aqui. Alguém quer falar mais alguma coisinha para terminar? Só quero dizer, desejar para vocês Feliz Páscoa, só isso. Eu que fiquei com uma dúvida. Você falou muito de celebrar a Páscoa amanhã. É no Amanhã, sábado na verdade, ou no domingo? sábado. Na verdade, a madrugada, a gente chama de Páscoa no sábado santo, porque na madrugada de sábado para domingo se celebra a Páscoa, né? A gente amanhã, em todas as igrejas, tem a chamada Vigília Pascal, que é uma missa muito bonita, que é feita de noite, deveria ser uma missa que pudesse ser celebrada à noite para entrar na madrugada. É claro que é muito difícil que entre na madrugada, mas justamente, porque na proclamação da Páscoa a gente canta assim, dizendo: a noite foi a única testemunha que viu a ressurreição de Jesus. Então, nessa noite Jesus ressuscita. Ou seja, tem que ser feito na noite porque a luz brilha e a luz é Jesus. Perfeito. Reginaldo, você é poeta? Eu escrevia muita poesia, né? Então então eu gosto muito de literatura, de poesia, Eu tô vendo né? aqui que o seu blog é www.psicopoesia.blogspot.com.br. Tem poesia lá. Isso, exatamente. Tem No passado psicologia com tinha poesia. poesia, exato. Né? Olha que não bom. tem mais poesia? Tem sim, mas é lá atrás, lá uns 10, 15 anos atrás que tem as tá lá. poesias. Mas tá lá no blog. Então, lá, isso Se você mesmo. procurar, você vai achar alguma coisa lá, assim. Poesia deixa Tá a vida bom? da gente mais bonita, né? Com certeza, né? Sem a arte a gente não vive, né? É verdade. A vida Bom, e você também pode encontrar o Reginaldo, tá no Facebook? Isso, estou no Facebook também. Isso. Reginaldo do Carmo Aguiar. E o telefone 0 operadora 19 3294 1005, 3294 1005, ou 0 operadora 19 3252 6513. E o Padre Juarez está no site padrejuarez, com Z no final.com.br. Tem os livros, os Tem CDs, tudo. aliás, tudo à venda aqui no Rede Vida Shop. Você também entra lá e pode abençoar a vida desse padre, que é uma alegria, um presente pra gente, né? Obrigado. Né, Carlinhos? Obrigado. Não é o melhor do pelo amor de Brasil? Obrigada. Olha, gente, lá? a conversão faz coisas, hein? Tá vendo? Olha que coisa. 0 operadora 1939-497-520 é o telefone de contato para Juarez. Muito obrigada, meninos. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Eu acabo aqui mesmo? Eu vou lá. O nome da ganhadora tá onde? O nome da ganhadora? Então, pega, eu vou voltar aqui, que eu vou terminar o programa junto com vocês e longe de vocês. Não, fica aqui, é verdade. Ó. Esse aqui é o anjinho que foi... Vê pra onde vai. Cidade. Atenção! Quem ganhou, o anjinho, né? Foi, olha lá perto de você, Jundiaí, São Paulo, a Cristina Dandaro.
Cristina Dandara ganhou o anjinho Não é lindo? Feito de bucha? Bucha vegetal. Que arte, hein? E olha... Dá pra tomar banho com o anjinho. Não, é pra guardar, ele é lindo demais. Olha isso. Não faz isso. Eu quero agradecer muito a vocês mais uma vez, mas muito obrigada. Você foi um presente na minha vida hoje. É sempre muito gostoso entrar na sua casa e ter a oportunidade de levar coisas tão importantes, né? Foi tudo gostoso. Artesanato, culinária, nosso bate-papo aqui e o nosso passeio por Israel. Que Deus te abençoe, uma ótima Páscoa e que você possa realmente sentir a alegria desse momento tão precioso que é a ressurreição de Cristo. Que Ele possa renascer e você possa sentir esse renascimento dentro do seu coração. Beijo, até segunda. Tchau!